Mais uma vez, obrigado aí à editora Manoli pelo convite para fazer essa atividade e obrigado aos presentes que estão aqui. Bom, eu sou médico cardiologista do Instituto do Coração, médico assistente da unidade coronária, e nós vamos falar aqui de síndrome coronária aguda, uma abordagem bem prática, bem voltada para a sala de emergência. Principalmente aquelas dúvidas que surgem na hora que o paciente chega, os primeiros sintomas e tudo mais. Então, esses são os meus conflitos de interesse. Então, um caso típico aqui, só para ilustrar para vocês, um homem, 68 anos, diabético, hipertenso. Há 4 horas ele começou a ter dor precordial típica e procurou o serviço de emergência com esse sintoma. O exame físico dele, eu quero que vocês prestem bastante atenção, ele está hipertenso, taquicárdico, está com a saturação ainda normal, 96%, e ele apresenta na ausculta pulmonar estertores bibasais e na ausculta cardíaca ritmo em galope, terceira bolha. E aí esse aqui é o eletrocardiograma dele, um eletrocardiograma bem alterado, dá para todo mundo ver aí um supradesnivelamento de segmento ST em toda a parede anterior, V1 a V6, além de D1 em AVL, portanto, infarto anterior extenso, infarto com supra anterior extenso. É claro que numa situação como essa, todo mundo se preocupa de cara com o quê? É a terapia de reperfusão. Esse paciente ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai para angioplastia primária, no serviço que tem hemodinâmica, incluindo também os casos que você transfere para outro serviço, ou você vai usar fibrinolítico. Você tem que abrir essa artéria o mais rápido possível. Porém, enquanto ele aguarda esses dois tratamentos, enquanto ele está fazendo os dois tratamentos, o que mais ele deve receber na sala de emergência? Então, todo mundo já ouviu falar dessa sigla muito famosa, muito conhecida, que é o MONAB, ou MONABC. Então, muitos falam, MONABC saúda todos os pacientes. Então, esse é um mnemônico bem prático, bem falado, para vocês lembrarem o que se utiliza na sala de emergência. Onde o M é morfina, O de oxigênio, N de nitrato, A de aspirina, B de beta-bloqueador e C de clopidogrel. Então, vamos destrinchar um pouquinho cada um desses tratamentos aqui. A morfina talvez foi o primeiro remédio usado na história para tratar infarto do miocárdio. Existem relatos nos textos da Grécia Antiga, o Hipócrates dizendo que se um ancião tiver dor no peito muito forte, você dá leite de papoula para ele, espera ele morrer em paz. Era assim que se tratava o infarto do miocárdio lá na Grécia Antiga. Então a morfina ela é usada por ser um potente analgésico, um remédio que diminui dor, diminui ansiedade, diminui o estresse simpático, então é muito utilizado e tem efeitos muito bons. Porém, ninguém nunca parou para questionar se morfina teria algum problema, se teria algum estudo randomizado. Todo mundo usa meio que já há bastante tempo. E aí, há uns tempos já tem aparecido algumas evidências de que os pacientes que usam morfina teriam maior risco, maior mortalidade. Isso aqui é um registro do Crusade, que foi de infarto sem supra, mostrando que quem usou morfina teve mais chance de morrer. Aí você pensa, bom, mas isso é um registro, não é randomizado, pode ter algum viés de seleção. E aí ninguém deu muita bola para isso, até que mais recentemente existe uma explicação já documentada de que a morfina pode afetar o efeito dos antiplaquetários, porque ela retarda a absorção da aspirina, do clopidogrel. Então, qual é a sugestão que a gente dá em relação à morfina? Usem a morfina, não vão deixar de usar, mas usem com parcimônia. Às vezes a dor não é tão intensa assim, você usa uma dose mais baixa, ou então tenta o nitrato primeiro, que também é analgésico, mas usem com parcimônia. Se precisar usar, usem. Muitas vezes a morfina só é necessária até que se faça a reperfusão. Depois da angioplastia e depois do fibrinolítico, a dor costuma melhorar e você não precisa mais deixar a morfina. Oxigênio. Oxigênio é outro que se utilizou sempre, quase que empiricamente, quase que sem muito teste, assim, muito questionamento. Então, a pergunta é, será que o oxigênio em quem não precisa é deletério? Nós acabamos de ter uma aula que eu achei bastante interessante, que no pós-parada ele já falou, olha, só usa oxigênio para manter a saturação alta, durante a parada, depois que você tiver oximetria de pulso, você não precisa ficar dando grandes doses de oxigênio. No infarto é a mesma coisa, só que nós já temos um estudo australiano que mostrou que o uso de oxigênio desnecessariamente, ou seja, naquele paciente com saturação normal, aumentou o tamanho do infarto. E a explicação para isso é simples, vasoconstricção e geração de radicais livres por hiperóxia. Portanto, qual que é a recomendação? Se você tiver um oxímetro de pulso, hoje em dia qualquer ambulância tem, qualquer sala de emergência tem, mede a saturação. Se ela estiver menor do que 95, tudo bem, você coloca lá um catéter de O2. Porém, se a saturação estiver normal,
você pode dispensar oxigênio, não teria nenhuma vantagem utilizar e ainda um potencial malefício. Em relação ao nitrato, o nitrato eu diria que ele é a novalgina das coronárias. Ele é um remédio que ele não reduz mortalidade, não reduz eventos a longo prazo, mas ele melhora a dor. Então vocês vão usar o nitrato à medida que o paciente tiver sintoma, tiver dor. Principalmente na sala de emergência, que é o momento que o paciente acabou de chegar, ele está muito sintomático. Então, como usar o nitrato? Existe uma forma sublingual, que tem uma grande vantagem para quem é emergencista, para quem está na ambulância, que é o uso muito rápido, você dispensa até o acesso venoso, põe um comprimido sublingual, já alivia a dor do paciente. E existe o uso endovenoso, que geralmente é em bomba de fusão e tem a vantagem de você poder titular a dose. Qual é a grande precaução do nitrato? Primeiro, tem que checar a pressão do paciente de perto. Se o indivíduo estiver hipotenso, não deve usar nitrato, porque ele cai a pressão. Tem que perguntar sempre, quando o indivíduo homem, se ele usou sildenafil, tadalafil, esses inibidores de fosfodiesterase. Por quê? Porque a interação dos dois pode levar a uma hipotensão importante, pode dar efeito colateral, e tem que olhar o eletro para saber se tem infarto de VD. Porque no infarto de VD, com supra de V3R e V4R, o nitrato pode gerar hipotensão. Então, se o paciente não tiver nenhuma dessas contraindicações, use o nitrato, é um remédio bastante interessante, porém, não é obrigatório deixar o nitrato a longo prazo, só se o paciente tiver dor, tiver angina. Lembrando que eu coloquei essa foto aí para mostrar um errinho que eu já vi com bastante frequência, que era a pessoa dizer, olha, eu iniciei nitroglicerina, fui aumentando a dose, aumentando, e a dor do paciente não melhora. Por quê? Porque usou um frasco flexível. A nitroglicerina no frasco de soro tradicional, aquela bag flexível, ela cola dentro do frasco e aí absorve. Ela não é fotossensível como nitroprusiato, não precisa cobrir, mas precisa usar esse frasco rígido aí. Aspirina. Aspirina é quase que impossível discutir coronariopatia aguda sem falar da aspirina. É meio que o remédio mais importante, consagrado já há muitos anos. Tudo isso principalmente por conta do estudo ISIS-2. Vejam aqui, os senhores, que a aspirina mostrou a mesma redução de mortalidade que aquela vista com o fibrinolítico. Repetindo, a mesma redução que aquela vista com o fibrinolítico. Okay? Portanto, a aspirina é um remédio tão importante. Tinha um professor meu na faculdade que dizia que quem tinha que dar aspirina era o porteiro do hospital. Chegou o indivíduo com suspeita de infarto, aspirina logo de cara. Então, 2 a 3 comprimidos de AS infantil, mastigar, engolir. E contraindicação, aspirinas são raras. No banco de dados do INCOR, outro dia eu estava fazendo levantamento, 99% dos pacientes usam aspirina. Só 1% não usa por contraindicação. Então o remédio deve ser usado até porque é um remédio bastante barato. A grande contraindicação seria o quê? Histórico de reação alérgica. O paciente dizer que já teve anafilaxia, urticária, etc. O beta-bloqueador. O beta-bloqueador merece um comentário à parte porque ele é uma faca de dois gumes no infarto agudo. Então, em primeiro lugar, todo paciente com infarto, a longo prazo, principalmente aquele que tem fração de ejeção reduzida, se beneficia com o uso de beta-bloqueador. Então, o beta-bloqueador é um medicamento extremamente importante para o paciente receber desde a alta. Porém, na sala de emergência, vocês têm que tomar um cuidado. O beta-bloqueador ele foi testado na forma endovenosa, seguida de dose alta via oral. Qual que era a dose? Metoprolol 5 mg EV, seguido de 50 mg via oral de 6 em 6 horas. Era um protocolo de intoxicação por beta-bloqueador, quase. Quer dizer, uma dose alta levando a um beta-bloqueio rápido. Qual é a vantagem disso? Tem vantagem? Tem. Você diminui isquemia e diminui arritmias. Ok? Então tem essa vantagem. Porém, você aumenta o risco de piorar aquele miocárdio, a função, e precipitar choque ou edema pulmonar. Então, no final do estudo, o benefício de mortalidade foi nenhum. Por quê? Porque aumentou morte por choque cardiogênico e reduziu morte por fibrilação ventricular. Então, o segredo do beta-bloqueador é simplesmente não ter pressa. Se o paciente está QLIP 3 ou 4, não dê beta-bloqueador de cara. Espere ele melhorar um pouquinho, compensar, porque esse paciente está no limite ali do abismo. Se o paciente está QLIP 1 ou 2, você pode utilizar ali doses pequenas via oral nas primeiras 24 horas. Por exemplo, carvedilol 3,125 de 12 em 12, que é um bastante usado. Atenolol 12,5 uma vez ao dia. Começar bem devagarinho e vá aos pouquinhos aumentando à medida que o tempo passa, conforme o paciente tolera.
Na sala de emergência, especificamente, você pode usar o beta-bloqueador EV, sim. Em que situação? Quando o indivíduo tem taquicardia, hipertensão e dor persistente. Porém, para usar o beta-bloqueador EV, certifiquem-se de que este paciente não tem qualquer sinal de insuficiência cardíaca. Então, ele tem que estar QLIP 1. Então, ele está QLIP 1, não tem sinais de CC, pulmões limpos, não está galopando, e ele está hipertenso e taquicárdico. Aí você dá um pouquinho de metoprolol EV para diminuir esse consumo de oxigênio e melhorar a dor e melhorar a isquemia. E por último, o C, que não é o menos importante, aliás, é um dos mais, o segundo antiplaquetário. Então, toda síndrome coronária aguda merece 2 antiplaquetários de cara. Um é aspirina, esse provavelmente não vai mudar tão cedo. O segundo sempre foi o clopidogrel, que eu acho que é o mais conhecido. Então, o clopidogrel demonstrou uma eficácia, uma redução de eventos, um grande estudo que foi o CURE, com síndrome coronária sem supra, e depois o CLARITY em pacientes de infarto com supra tratados com fibrinolítico. Então, o clopidogrel é um remédio muito importante, deve ser associado sempre à aspirina. Nos indivíduos que não têm supra, você faz a dose de ataque de 300 mg, e no supra tem que ver qual é a estratégia de reperfusão que você vai utilizar. Se o indivíduo vai para angioplastia primária, o que é que vocês querem quando dão clopidogrel? Que a ação seja o mais rápida possível. Então, você tem que dar uma dose alta, 600 mg, para que ele haja rapidamente. Porém, se vocês dão o fibrinolítico, vocês podem usar 300 mg. Porém, se o indivíduo tem mais de 75 anos, você não vai fazer 300 no fibrinolítico. Você vai fazer apenas a dose de manutenção. Senão, você vai dissolver o trombo e dissolver o velhinho ao mesmo tempo. Tá ok? Então, tem que tomar cuidado. Isso é uma medida de segurança, essa questão da dose, para não acarretar risco de sangramento. Só que o tempo foi passando e aí nós aprendemos que o clopidogrel tem limitações. Uma delas, por exemplo, além da demora em agir, é a interação medicamentosa. Isso aqui foi um trabalho nosso do INCO, que mostrou que quando você dá omeprazol com clopidogrel, você bloqueia a metabolização do clopidogrel para a droga ativa e reduz o efeito antiplaquetário dele. Então, devido às limitações do clopidogrel, 2 remédios novos surgiram, já estão no Brasil aí à vontade para quem quiser usar. Um é o prasugrel, que no estudo Triton reduziu eventos em relação ao clopidogrel, eram pacientes unicamente submetidos à angioplastia, não tinha tratamento clínico, e o ticagrelor, que também foi estudado contra clopidogrel no estudo Plato. Então, se vocês tiverem à disposição esses 2 novos, usem no lugar do clopidogrel, é melhor. Tem a questão do custo, não tem, nenhum dos dois está no Sistema Único de Saúde. Então, o prasugrel, ele só foi benéfico em quem fez angioplastia. No caso do infarto com supra-angioplastia primária, então você dá na sala de emergência a dose de ataque, que é 60 mg, leva o paciente para cateterismo. Se for no infarto sem supra, você vai ter que conhecer a anatomia antes. Então você pode deixar para fazer só na hora da sala de hemodinâmica para saber se ele vai ganhar stent ou não. Uma coisa importante, o paciente que já teve AVC isquêmico ou AIT tem maior risco de sangramento com prasugrel, então é contraindicado o remédio. No caso do ticagrelor, você pode utilizar a dose de 180 em qualquer paciente, tanto faz se é com angioplastia ou sem angioplastia. A questão é que você não pode usar ticagrelor, nem muito menos o prasugrel, se ele receber fibrinolítico. Por quê? Porque nenhum desses novos remédios foram testados com fibrinolítico. Só para constar, vai sair um trabalho brasileiro, um trabalho coordenado pelo Brasil, mas que é mundial, tem vários países participando, que está testando ticagrelor versus clopidogrel em paciente que recebe fibrinolítico. Porém, nós não sabemos esse resultado ainda. Então, até sair esse resultado, vocês com o fibrinolítico vão usar clopidogrel, nada de usar os 2 novos. Bom, então, para finalizar, vamos pensar no nosso paciente. Infarto com supra de ST anterior, 68 anos, QLIP 2, ele já estava com terceira bulha e estertores, e um supra de ST em parede anterior. Então, que remédios eu vou fazer na sala de emergência se eu optar por levá-lo para cateterismo? Isso seria diferente de caso de fibrinólise? Então, vocês vão lembrar do MONABC. Essa sigla é muito importante. Lembrem-se dela. Anota no iPhone, mas é a MONABC. São as medicações da sala de emergência. Porém, no nosso paciente, você pode usar morfina? Sim. Lembrando daquela ressalva que eu falei. Morfina, use com parcimônia. Mas se precisar, use. Oxigênio é necessário? Naquele paciente, não. Porque a saturação era normal, 96%. Nitrato. Lembrar de perguntar se ele usou sildenafil nas últimas 24 horas. Né? Tomar muito cuidado, tem que fazer essa pergunta sempre.
Este paciente especificamente tem muito benefício com o nitrato, porque ele estava hipertenso e com congestão pulmonar. E o nitrato trata muito bem essas duas situações. Aspirina, não precisa nem falar, claro. Beta-bloqueador EV jamais nesse paciente, porque ele tinha sinais de insuficiência cardíaca que estava galopando e estertores. E o clopidogrel será usado, sim, se vocês levarem para fibrinólise, lembrar, para a idade dele, 300 mg, e se for para angioplastia primária, prasugrel ou ticagrelor, se disponíveis, ou o próprio clopidogrel na dose de 600 mg.